Olá, eu sou Sara, estudante do BI em Artes, e eu estou nesse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência com o PIB Artes. O meu projeto se intitula Cidade, Imagem e Arquivo, Práticas Urbanas em Arquivos Soteropolitanos, que surge de um projeto de mesmo nome do grupo de pesquisa Leia. E esse projeto, Cidade, Imagem e Arquivo, investiga a história da cidade de Salvador a partir de imagens de arquivos soteropolitanos, buscando narrativas que contem a história do fazer cidade de Salvador e narrativas de apropriação da cidade pelos seus sujeitos. Todo o projeto parte do princípio de que a imagem é um documento de arquitetura e, a partir disso, buscamos em arquivos urbanos soteropolitanos imagens que fortaleçam o debate do fazer cidade. Eu atuei junto ao Zumbi Arquivo Afrofotográfico, um arquivo soteropolitano fundado em 1990 por 3 homens negros fotógrafos, Aldemar Marques, Raimundo Monteiro e Lázaro Roberto, este último que ainda atua no acervo até hoje. O Zumbi tem em seu acervo fotografias que compreendem a história de Salvador sob a perspectiva do sujeito negro desde mais ou menos a década de 70, que é um período conhecido como africanização soteropolitana, e acompanha toda a luta do movimento negro até meados de 2000 e segue. Os registros do Zumbi Arquivo Afrofotográfico contrastam com os demais arquivos da mesma época por retratar sujeitos negros, mas também terem sujeitos negros dentro do processo de criação. A hipótese, então, do projeto Cidade, Imagem e Arquivo é a de que esses registros de práticas populares podem fazer emergir modos de produção e apropriação da cidade muitas vezes desconhecidos ou excluídos do processo historiográfico de arquitetura. Então, o projeto artístico proposto pelo Cidade, Imagem e Arquivo para o PIB Artes foi uma exposição fotográfica que unisse os registros imagéticos de práticas urbanas soteropolitanas de 2 arquivos, Zumbi Afrofotográfico e Arlete Soares. E essa exposição iria focar num período de tempo de 1970 até 2000, que é esse período da reafricanização de Salvador. Sobre o processo de planejamento e execução. O grupo já tinha algumas ideias do que gostaria de mostrar de cada um dos arquivos, mas precisava agrupar todos esses registros de forma a criar uma narrativa que contasse as nossas hipóteses. Então decidimos dividir a exposição em 3 agrupamentos fotográficos, chamados Choque, Avesso e Pelo Pelu. O choque compreende o primeiro momento, onde a ideia foi sobrepor imagens de períodos ou localidades ou arquivos diferentes, de forma a propor outras narrativas e outras formas de interpretar a cidade. E as imagens foram dispostas na sala de forma que, dependendo da localização da pessoa que estivesse vendo, uma narrativa diferente poderia ser apreendida daquela visão, porque as imagens se sobrepõem. No avesso, a segunda parte, a segunda seção, nós damos atenção a elementos que muitas vezes não são considerados documentos dentro dos arquivos. E isto é, envelopes em que são acondicionados fotografias e outros documentos, escritos atrás das fotografias, cartas, folders, banners, que também fazem parte daquela narrativa, que também podem fazer parte da narrativa e da história, mas que muitas vezes não são considerados documentos. Câmeras também, negativos e todos esses elementos que não necessariamente são a imagem. E a última e terceira parte, Pelo Pelô, foi uma parte que nós trouxemos a partir da leitura do livro Pelo Pelô, do professor Marco Aurélio Gomes, que é uma coletânea de textos sobre o Centro Histórico de Salvador no período de 1950 até 1990, a segunda metade do século XX, momento em que o Centro Histórico estava passando por um processo de mudança urbanística, né? Com toda a especulação do turismo e várias outras questões. Cada pessoa do grupo propôs um trecho em que achava que poderia contribuir na narrativa,
e nós marcamos 2 dias para fazer intervenções artísticas nas páginas impressas do livro. E fizemos um painel, né? Essa sessão é um painel com essas intervenções e esses trechos do livro pelo Pelu. Depois disso, as próximas etapas foram entrevistas feitas nos acervos com Lázaro Roberto e Arlete Soares, e dessas entrevistas foram feitas captação de áudio para compor tanto um projeto paralelo que estava acontecendo, que era o podcast Ouvir Imagens, feito em parceria com o Zoom de Arquivo Afrofotográfico, quanto o ambiente sonoro da exposição. E disso, nós fizemos o projeto expográfico, que foi feito, o esboço, o planejamento foi feito com todo o grupo, e depois a parte mais técnica de medição de planejamento foi feito pelos membros alunos de arquitetura do grupo.